Em Mais Esperto que o Diabo, o medo é apresentado como uma das ferramentas mais poderosas usadas pelo diabo, uma metáfora para a força da negatividade, ignorância e conformismo coletivo para manter os seres humanos sob controle. Segundo o autor, o medo age como uma prisão invisível, capaz de paralisar decisões, minar a autoconfiança e impedir a realização de objetivos. Ele identifica 6 medos principais: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da má saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Esses medos não apenas limitam o potencial humano, mas também moldam comportamentos sociais inteiros, influenciando desde decisões pessoais até políticas públicas. Para ele, o medo é alimentado principalmente pela dúvida e pela incerteza, e enquanto não for enfrentado com clareza mental e coragem, continuará sendo uma força de manipulação externa. A consciência do medo e o enfrentamento ativo dele é o primeiro passo para a verdadeira liberdade pessoal e sucesso sustentável. O conceito de deriva é talvez o mais provocador e central no livro. Para o autor, uma pessoa que deriva é aquela que vive sem um propósito claro, que age por impulso, hábito ou influência externa, sem questionamento ou direção própria. O indivíduo em estado de deriva está sempre reagindo, nunca agindo com intenção. Segundo a entrevista fictícia com o diabo, mais de 98% das pessoas estão nesse estado, o que as torna facilmente manipuláveis. Esse comportamento é alimentado por um ciclo de distrações, medo, procrastinação e falta de autodisciplina. O diabo se aproveita dessa passividade para infiltrar pensamentos negativos, desviar o foco e impedir o desenvolvimento pessoal. O mais perigoso da deriva é que ela pode parecer confortável. A rotina sem riscos e responsabilidades pode dar uma falsa sensação de segurança. No entanto, essa passividade é o caminho mais rápido para uma vida medíocre e cheia de arrependimentos. A única forma de quebrar esse ciclo é despertar para a necessidade de um propósito definido e tomar controle deliberado da própria mente. Ter um propósito definido é a principal arma contra a deriva e o domínio do medo. Um propósito claro atua como um farol interno que guia as decisões, filtra distrações e fortalece a persistência diante dos obstáculos. Ao contrário de desejos vagos ou sonhos soltos, um propósito precisa ser específico, consciente e energizado pela vontade pessoal. Esse objetivo, além de ser uma forma de direcionamento, serve como uma defesa contra a influência negativa de pessoas, instituições e situações que incentivam a conformidade. O simples ato de definir com clareza o que se quer já inicia um processo de alinhamento interno. O subconsciente começa a operar a favor dos objetivos estabelecidos. O propósito é mais do que uma meta. É uma escolha deliberada sobre quem se quer ser e como se deseja viver. A autodisciplina é o alicerce que sustenta qualquer pessoa que deseja viver com propósito e liberdade. Controlar pensamentos, emoções e ações de forma consciente, sem se deixar levar por impulsos momentâneos ou influências externas, é a base para o sucesso. Sem autodisciplina, até mesmo um propósito bem definido se torna ineficaz, pois não haverá constância para executá-lo. A mente humana, quando não é dirigida por disciplina, se torna um campo fértil para o medo, a dúvida e a procrastinação. Cultivar a autodisciplina é blindar-se contra essas influências negativas, e isso envolve criar e manter hábitos positivos que fortalecem o foco e a persistência. Uma pessoa com autodisciplina tem poder para transformar sonhos em realidade, independentemente dos desafios ou distrações. O sistema educacional tradicional, conforme apresentado no livro, prepara as pessoas para a conformidade e não para o pensamento crítico ou o sucesso prático. Ele condiciona os alunos a seguirem ordens e memorizarem conteúdos sem questionamento, em vez de estimulá-los a pensar de forma independente e a desenvolver habilidades essenciais para a vida real. Essa falta de formação crítica faz com que a maioria das pessoas permaneça na deriva, moldada por influências externas, sem a capacidade de agir com propósito e clareza.
A verdadeira educação, segundo o autor, deve ser focada no desenvolvimento da mente e na preparação para a vida, ajudando as pessoas a aprender a pensar, a tomar decisões e a se autodesenvolver. Controlar os próprios pensamentos é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. A mente humana é como um jardim. Se não for cultivada com pensamentos positivos, propositais e conscientes, será invadida por ervas daninhas, pensamentos negativos e destrutivos. A falta de controle mental permite que o diabo se infiltre, promovendo ideias que geram medo, insegurança e dúvida. A chave para o sucesso é aprender a substituir pensamentos negativos por positivos e manter o foco em objetivos claros. Uma mente bem treinada é resistente às influências externas e capaz de criar realidades alinhadas com os desejos mais profundos de quem a controla. O ambiente em que se vive tem um impacto profundo na mentalidade e na capacidade de alcançar o sucesso. O autor sugere que as influências externas, como pessoas, lugares e situações, moldam profundamente o comportamento de uma pessoa. Quando o indivíduo se cerca de pessoas negativas ou está imerso em ambientes que não apoiam seus objetivos, fica mais fácil cair na deriva e ser manipulado pelo medo e pela dúvida. Por outro lado, quando o ambiente é positivo e desafiador, ele contribui para o crescimento e fortalece a determinação de seguir em frente. Escolher com sabedoria os ambientes e as pessoas com quem se convive é essencial para manter o foco e a clareza de propósito. A prática da atenção plena e da ação consciente é essencial para alcançar a verdadeira liberdade e evitar as armadilhas do diabo. A maioria das pessoas vive de forma automática, reagindo aos estímulos externos sem refletir sobre suas escolhas. Isso as torna vulneráveis à manipulação e à passividade. Para alcançar o sucesso e a independência, é necessário estar presente e consciente de cada decisão, tomando ações deliberadas que estejam alinhadas com o propósito e os valores pessoais. A verdadeira liberdade só é conquistada quando se age com clareza e responsabilidade, fazendo escolhas baseadas no que é mais autêntico e verdadeiro para si mesmo. A verdadeira liberdade é conquistada quando se tem coragem para desafiar as normas e sistemas estabelecidos. O diabo, como representação do medo e da conformidade, prospera naqueles que têm medo de se arriscar, errar ou ser julgados. A liberdade pessoal não é a ausência de restrições externas, mas a capacidade de se libertar das limitações internas impostas pelo medo, pela dúvida e pela insegurança. Ter coragem para agir de acordo com os próprios princípios, mesmo que isso vá contra as expectativas da sociedade, é um passo fundamental para alcançar uma vida plena e autêntica. Autossuficiência é a chave para a verdadeira força e sucesso. A dependência excessiva de validação externa, seja de outras pessoas, da sociedade ou de instituições, enfraquece a capacidade de tomar decisões conscientes e de viver de acordo com o próprio propósito. A autossuficiência não significa viver isolado, mas sim confiar no próprio julgamento, tomar decisões com clareza e seguir em frente sem se deixar influenciar por pressões externas. Quando se aprende a agir de forma independente e confiante, a liberdade se torna uma realidade. Essa independência mental é a base para a construção de uma vida autêntica e bem-sucedida, livre da manipulação do diabo.